Será que em 2026 a poupança ainda vai render como foi em 2025, mesmo com as mudanças que o mercado está prevendo na economia? Será que realmente é uma furada ainda deixar o dinheiro na poupança em pleno 2026? É verdade que o governo pode estar roubando você se você tem dinheiro na poupança? Nesse vídeo vou trazer toda a verdade através de números para te mostrar se a poupança ainda é um investimento seguro e interessante para 2026. É fácil, não tem imposto de renda e você vê o saldo ali no aplicativo do banco todo dia. Durante décadas, nossos pais e avós usaram a poupança como porto seguro da família. E eu não estou aqui para te chamar de ignorante por gostar de segurança, não. Bem pelo contrário, eu também adoro segurança e buscar segurança é sinal de inteligência. O problema é que em 2026 a segurança da poupança cobra um preço muito alto, um preço que você paga sem ver e que corrói o seu futuro silenciosamente. O nome disso é inflação. E a conta que o gerente do banco não te mostra é a seguinte: se a poupança rende, digamos, 7% ao ano, mas a inflação de tudo que você compra sobe 5%, o seu ganho real, aquilo que sobra para o seu bolso, é migalha. É quase zero, ou seja, não é mais os 7% que ele disse que a poupança rende. Você deixa seu dinheiro preso no banco o ano inteiro, para ganhar trocados que mal pagam o aumento da conta de luz. Essa é a relação. Isso não é investir, me desculpa, isso é empatar o jogo se não perder. Tão seguro quanto a poupança e que ganha da inflação com folga, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador uma outra opção de investimento. Antes eu preciso te mostrar, obviamente, quanto que a poupança rende. E enquanto eu troco de tela, se é a sua primeira vez aqui, já fica aquele convite para você se inscrever e ativar o sininho, pois aqui eu trago conteúdo que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro toda semana. Então não perde a oportunidade, desce e aperta o botão de inscrever-se. Vamos trocar de tela agora mesmo. Para você que já me acompanha aqui no canal, sabe que a gente sempre tem aqui as nossas planilhas que demonstram a análise e os dados certinho, né? Porque isso é melhor para a gente poder entender. Olha só, aqui eu tenho uma simulação de uma aplicação na poupança, R$ 10.000, e aí o rendimento da poupança é fixo, é 0,50%, é 6,17% ao ano, dividido por 12 dá 0,50%, mais 0,17% da TR, taxa referencial. Taxa referencial nada mais é do que a antiga taxa Selic. Lá na época da hiperinflação, o governo criou a taxa referencial justamente que veio depois a ser substituída pela taxa Selic. Então, a poupança hoje ela está rendendo 6,17% ao ano, mais a TR. O 6,17% é um rendimento fixo. A TR é um rendimento variável, mas tem ficado aí nessa média em 2025. Então, nós temos aí 0,67% de rendimento, poupança mais TR. Se a gente aplicar R$ 10.000, o juro no primeiro mês é de R$ 67. E lembra que a poupança sempre faz aniversário a cada mês, não a cada dia. Então, o rendimento contabiliza mensalmente. No segundo mês, eu já tenho 10.067, porque ele incorpora o juro do mês anterior, é juro sobre juro. Tenho novamente o rendimento e assim eu vou tendo uma curva de juro crescente. No final desse investimento, estou pegando os dados aqui como se fosse de 2025, para a gente poder ter uma base para 2026. Eu teria aqui agora em janeiro de 2026, se eu tivesse aplicado lá em janeiro de 2025, eu teria 10.834,30 para resgatar na poupança. Então aqui em paralelo eu tenho a inflação. Como a inflação se comportou no mesmo período de 2025? Trouxe a inflação mensal, ela muda muito todos os meses. Não tem um padrão como é a poupança. Então, olha só, a inflação do mês de dezembro de 2024, por exemplo, contabilizada em janeiro de 25, somou 0,52%. E assim sucessivamente. Você pode ver que R$ 10.000 no início do ano de 2025 chegaram no final do ano valendo 9.570, relativo ao poder de compra, poder aquisitivo. A nossa perda do poder aquisitivo sobre R$ 10.000 no ano de 25 foi R$ 429,98. Ora,
Mas quanto foi o ganho da poupança no mesmo período? Vamos voltar na nossa tela aqui e vamos liberar a outra telinha. Nosso ganho da poupança, rendimento, somando juros aqui, mês a mês, foi de R$ 834,30. O ganho real, ou seja, pegando o rendimento da poupança e descontando a perda do poder aquisitivo, nós temos o nosso ganho real. Então, é rendimento líquido. Às vezes o pessoal tem dificuldade de entender. Eu fiz um vídeo há alguns dias aqui no canal falando sobre juro real. E o pessoal diz, mas cadê o imposto? Cadê o imposto? Não tem desconto de imposto. Quando a gente fala de ganho real, não tem imposto. O imposto é ganho líquido. É outro conceito. Perfeito? Bom, ganho real, então, eu tenho aqui 404,31. Ah, professor, mas a poupança é isenta de imposto de renda. Perfeito. Por isso o ganho real já é o nosso ganho líquido aqui. Bom, mas o rendimento real é de 4,04%. Lembra que há pouco eu falei, se o gerente do banco te diz que é 7%, não é 7%. Aqui no caso é 6,17 mais ETR, mas não é tudo isso não. No final o rendimento é 4,04%. E aí me conta, você tem dinheiro aplicado na poupança hoje? Pretende manter para 2026? Pretende retirar, fazer outro investimento? Já vou te mostrar agora uma outra alternativa de investimento, seguro quanto à poupança, por mais que as pessoas não sabem disso e o gerente do banco não fala, mas que pode trazer um ganho real muito maior. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. E se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa seu like aqui no vídeo. Olha só, aqui nós temos a comparação com a aplicação de CDB. Por que eu trouxe aqui a aplicação de CDB e não o Tesouro Selic? Pois a aplicação de CDB, em termos de segurança, e eu sei que você tem dinheiro investido na poupança, busca mais por segurança, o CDB chega muito mais próximo. Por quê? Por mais que muitas pessoas não saibam, e o gerente do banco não fala isso, tanto a poupança quanto o CDB tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que assegura um valor de até R$ 250 mil por CPF, por instituição financeira, limitado até 1 milhão. Eu vou deixar um vídeo aqui no final falando sobre os detalhes de como funciona a FGC, se você não sabe. Quanto à aplicação de CDB, olha só, a pessoa que investiu R$ 10 mil na mesma época que aquela que investiu 10 mil na poupança, 11.429,89. E eu coloquei aqui um CDB com 100% CDI. E aqui eu tenho CDI mensal, para ser muito mais realista. Aquela pessoa que aplicou no CDB também teve a inflação atuando sobre o seu dinheiro, ocasionando a perda do poder aquisitivo, igual aquela da poupança. Mas o grande detalhe está aqui, olha só, rendimento CDB 1.429,89, rendimento bruto, o ganho real, pegando o rendimento, descontando a inflação, 999,90, e aí eu tenho que descontar assim imposto de renda, 17,5%. Professor, não é 20%. Os meus alunos eu ensino como ficar na tabela 17,5%. Um segredinho mínimo aqui, mas essencial para que a gente possa pagar menos imposto de renda. Vou descontar 250 do rendimento bruto, dos 1.429. Aí eu vou ter um rendimento líquido de 1.179,66. Rendimento líquido. Representa 11,80% sobre o dinheiro aplicado. Aí você me pergunta, tá bem, professor, mas como que vai ficar o rendimento da poupança para 2026, haja vista que teremos uma possível mudança de cenário na taxa Selic? E é verdade, o Banco Central está projetando que a Selic em 2026 feche em 12,25% ao ano. Eu, particularmente, acho isso pouco provável, principalmente num ano de eleição, que pode trazer bastante volatilidade. E também em relação à situação das contas públicas do governo federal. Mas para te mostrar como que a poupança vai render com essas projeções do cenário econômico pelo Banco Central, eu preciso voltar para a tela aqui e te mostrar a regra de rendimento, de remuneração da poupança. E a regra é a seguinte, olha só, se a Selic está acima de 8,5%, ela está pagando o que a gente está vivendo agora, 6,17% ao ano, mais a taxa referencial. Se a Selic fica igual ou abaixo de 8,5%, ela vai remunerar 70% da Selic
mais a TR. Veja que para chegar então no cenário de Selic abaixo de 8,5%, isso vai talvez ser um pouco mais distante, ou seja, não é um cenário tão próximo assim. Então a gente estaria trabalhando hoje num cenário de Selic maior que 8,5%, a poupança ela continua rendendo 6,17% ao ano mais a taxa referencial, independente do que acontecer com a Selic. É claro que a taxa referencial muda um pouco, mas o principal indicador, índice aqui, é o 6,17% ao ano. E eu construí esse quadro aqui para a gente analisar a diferença entre a Selic e a poupança. Eu estou considerando aqui a poupança, o rendimento anual, 6,17%, mais a taxa referencial de 0,17% ao mês. Então, 6,17% ao ano dá uma média de 0,51% ao mês, mais a taxa referencial de 0,17%. Isso soma 8,47% ao ano. A diferença em relação à taxa Selic é de 56,5%, ou seja, a poupança está remunerando a metade da taxa Selic, com a Selic em 15%. Se a gente chegar naquilo que o Banco Central prevê, estima de 12,25% a Selic, a poupança é verdade, ela continua rendendo 6,17%, esse rendimento não cai, mais a taxa referencial. A taxa referencial ela sofre um pequeno decréscimo também. Eu coloquei aqui 0,16%. Bom, isso dá um rendimento anual de 8,34%, mas a diferença agora em relação à Selic diminui. Ela vai pagar 68% da Selic, ou seja, ela está pagando um pouco mais, então, na proporção do que quando a Selic está em 15%. Agora, se a gente olhar o mesmo quadro em relação ao CDB, que utiliza o CDI como indexador, eu coloquei aqui a taxa Selic, o CDI e o rendimento líquido, já descontando o imposto de renda. Então, se a Selic está em 15%, o CDI vai remunerar 14,90%. Se eu pegar um CDB a 100% do CDI, ele vai estar remunerando 14,90%. Só que quando eu desconto o imposto de renda, ele vai estar remunerando líquido 12,29%. A diferença, então, ele vai estar remunerando 82% da taxa Selic. Se eu chegar na projeção do Banco Central para 2026, que é 12,25% a taxa Selic, o CDI vai ficar em 12,15%, a remuneração líquida, descontando o imposto de renda, vai fechar em 10,02% e ela vai estar remunerando 81,8% da taxa Selic. Mesmo assim, ainda é um rendimento muito superior ao que a poupança estará remunerando. Lembra? Vamos voltar aqui. Poupança em 12,25%, mesmo a Selic em 12,25%, mesmo que a poupança seja isenta de imposto de renda, ela vai estar remunerando apenas 68% da taxa Selic, enquanto que o CDB estará remunerando 81,8%. Claro que isso, um CDB a 100% do CDI. E é claro que a gente tem que considerar alguns aspectos aqui, né? Principalmente o seu perfil de investidor, que ele é individual. A gente não pode fazer nenhuma recomendação de investimento. Nesse canal eu trago conteúdo que é educativo, que ajuda você a entender como funciona esse mundo das finanças, pois tem coisas que nem o gerente do banco mostra para você. E é importante ter canais como esses aqui, que são transparentes, não são financiados ou patrocinados por nenhuma instituição financeira. E aqui a gente tem o único propósito de ajudar você a entender o mundo das finanças e proteger e multiplicar o seu dinheiro. Bem nesse sentido, sem nenhuma enrolação a mais. Então vamos ver aqui se eu respondi todas as perguntas que eu fiz no início do vídeo. Será que em 2026 a poupança ainda vai render como foi em 2025? Mesmo com as mudanças que o mercado está prevendo na economia? Respondi isso, né? A poupança passa a render um pouco mais da taxa Selic, se ela chegar em 12,25%, porque a poupança mantém
o seu rendimento e isso aumenta a proporção que ela remunera em relação à taxa Selic, mas fica longe do CDB. A segunda pergunta foi, será que realmente é uma furada ainda deixar o dinheiro na poupança? Bom, a gente viu isso em relação ao CDB, né? É uma furada sim, pois com o CDB você está ganhando mais, ou seja, lá na poupança você está deixando o dinheiro na mesa, você está deixando de ganhar com a mesma segurança, essa que é a questão. E aí a outra pergunta é verdade que o governo pode estar roubando você? Lembra que muita gente ainda tem medo do tal do calote, aquele saque que o ex-presidente Fernando Collor fez às pressas à noite, né? E sacou, resgatou todo o dinheiro da poupança, confiscou, esse é o nome mais adequado. Mas isso hoje em dia já existe uma previsão, uma lei no Congresso Nacional, que se o presidente ou o ministro da Economia quiser fazer, terá que entrar com um pedido, né? Uma medida provisória. Então não é assim como na época. Agora, quando o governo está nos roubando, quando o governo está comendo o nosso dinheiro, é pela inflação. A gente viu o ganho real da poupança, perde muito em relação ao CDB também. Então, a inflação come muito do rendimento da poupança. E como eu falei para você no início do vídeo, isso não é investir, isso é empatar. Agora, o que é importante a gente compreender? Mesmo que a inflação dispare, ou a taxa de juros dispare, por exemplo, e o CDB ele é um pós-fixado que acompanha a taxa Selic, a poupança não tem essa característica, ela tem um rendimento praticamente fixo, como se fosse investir num pré-fixado. A gente poderia até fazer a comparação entre poupança e um tesouro pré-fixado. Só para você ter uma ideia, talvez você não entenda nessa profundidade, mas nós temos o Tesouro Direto, investimentos pré-fixados que estão pagando na atualidade aí em torno de 13% ao ano, garantido. Claro que descontado depois imposto de renda também, mas mesmo assim muito mais do que a poupança. Bom, já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre poupança, comparando com outros investimentos também, mas a decisão sempre é sua. E a sua principal decisão mais inteligente é se inscrever aqui no canal para acompanhar os conteúdos que eu trago aqui semanalmente também. E, sobretudo, é você poder desenvolver a sua autonomia, o seu conhecimento, para você poder fazer as próprias escolhas sobre os seus investimentos. E por isso que você precisa desenvolver a sua autonomia, e nada melhor do que conhecimento para você aprender a investir. E eu quero dizer que estão acabando as vagas para o nosso curso Tesouro Direto Sem Mistérios. Ainda nesse vídeo eu vou deixar o link disponível aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, que você pode ainda aproveitar para se inscrever nele. Por 12 parcelas de R$ 13,95 você entra para o curso Tesouro Direto Sem Mistérios e aprende a fazer os seus próprios investimentos. Obrigado por me acompanhar nesse vídeo, considere inscrever-se no canal e também você pode ser membro apoiando com R$ 1,99 por mês o Riquinho Investidor, incentivando assim a nossa produção de conteúdo. E já vou deixar esses outros vídeos aqui no centro da tela para a gente continuar nosso bate-papo. É só você clicar em qualquer um deles que eu já estou te esperando lá. Nos vemos no próximo vídeo.